Olá pessoal do Instagram, tudo bem? Hoje o nosso papo aqui é sobre gestão de conflitos. E como sabemos, gestão de conflitos é uma ferramenta importante na chamada empresa moderna, na sociedade moderna. E quando a gente fala sobre gestão de conflitos, nós falamos sobre o que é conflito. Conflito, afinal, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Nós sabemos que o conflito não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Conflito, o que ele é? É o debate de ideias diferentes, são correntes diferentes, pessoas que pensam diferentes. Por quê? Porque o conflito, ele é inerente à característica humana. Nós, seres humanos, somos inclinados a expressar nossas opiniões e nem sempre, como na maioria das vezes, as nossas opiniões são diferentes de outros grupos. Não tem nada de ruim nisso. É que a gestão de conflitos, pelo qual a gente tem uma aula na nossa escola, para que a gente aprenda a lidar com isso de forma construtiva e se tornar uma ferramenta importante na nossa sociedade, a gestão de conflitos visa controlar esse processo para que ele sempre esteja produzindo conhecimento. Então o conflito ele é muito importante quando ele produz conhecimento, quando o debate busca uma convergência e por conta dessa convergência um senso comum. Bom, professor, que legal, que bacana. E o que podemos fazer com a gestão de conflitos olhando o Brasil atual? Então, o Brasil atual apresenta um caso típico de gestão de conflitos a caminho de um confronto, que é, na verdade, uma disfunção do debate. Então, nós temos classicamente dois tipos de conflitos. Um conflito funcional, aquele que produz conhecimento, aquele que ideias diferentes estão sobre uma mesa, um debate na busca de um senso comum, e quando a gente fala de um senso comum, os seus interlocutores deixam para trás objetivos pessoais em prol de um objetivo comum. Então, de novo, conflitos funcionais é o ato de deixar para trás crenças pessoais, não que você vai abandoná-la, em prol de um objetivo comum. Muito bem. E o que é um conflito disfuncional? Bom, um conflito disfuncional é aquele que não produz conhecimento, é o contrário do funcional, e é aquele que procura descaracterizar, que procura desqualificar os seus participantes, né? É quando eu deixo a discussão técnica para atribuir a fofoca, a características que não vêm ao caso naquela discussão. Muito bem. E o que isso se aplica no momento atual da política brasileira ou do momento em que o Brasil vive? Bom, o Brasil vive um debate intenso sobre o que devemos fazer diante dessa crise, dessa pandemia de saúde chamada coronavírus. De um lado, nós temos os céticos, que acreditam ser apenas uma gripezinha, que isso deveria ser tratado como algo normal, sem nenhum tipo de cuidado especial, embora esse grupo de céticos abre mão dessa crença do processo comum para tratar, hipoteticamente, de um grupo mais vulnerável. Do outro lado, nós temos os técnicos que lidam com a ciência, que lidam com a preocupação, que lidam com a saúde em si e defendem uma corrente em que tem que haver o isolamento, tem que haver muitos investimentos, temos que nos preparar para um futuro não muito promissor no campo dos infectados. E numa terceira via, e não muito diferente da que nós estamos tratando aqui, as pessoas que vão financiar isso, ou seja, o Ministério da Fazenda, ou seja, o grupo de profissionais que estão preocupados com a desestabilização econômica que vai ser uma consequência do isolamento das pessoas, do isolamento social. Esse que nós estamos vivendo agora, esse lockout, né, que estamos vivendo agora, sobre, evidentemente, o isolamento social. Muito bem, esse debate é um debate interessantíssimo, mas ele perdeu, ou está perdendo, o foco na construção de uma sociedade que deva se preparar para combater o vírus. Nós estamos adicionando um contágio maior ao próprio vírus, nós estamos adicionando um confronto, ou seja, em que grupos políticos estão se travestindo de gestão pública para se posicionar e para agredir, e para fazer um objeto disfuncional.
Então, quando temos o presidente desqualificando ações do ministro, quando temos o ministro da Fazenda, que tem todo o direito de questionar os impactos econômicos, porque afinal é ele que vai fazer o cheque. Então é muito importante que o ministro da Fazenda fale como ele está falando, o ministro Paulo Guedes, dizendo que isso vai produzir, obviamente, um sacrifício social muito grande, porque vai descontrolar todo aquele objeto, aquele esforço que o governo vinha fazendo para controlar as contas públicas. E aí, qual é o papel do presidente? Se temos de um lado alguém que puxa para o lado econômico, do outro que puxa para a saúde. O lado do presidente da República, então o senhor Jair Messias Bolsonaro, é criar o quê? É criar uma convergência nessa discussão, é criar uma convergência, é criar o quê? Uma união, é criar uma zona de senso comum, para que esta zona de senso comum represente os anseios da sociedade no que mais ameaça ela, que é, evidentemente, o coronavírus. Então, gestão de conflitos é isso, é reconhecer quando ele está saindo de controle. E neste exato momento, a presença, vamos assim usar, dos filhos do presidente, tanto Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro, que está sentado numa sala ao lado do pai, que é o presidente da República em Brasília, usando dinheiro público do Rio de Janeiro, fazendo o que em Brasília? Opinando sobre o quê? Se ele não tem autonomia sobre o que está falando. O próprio Eduardo Bolsonaro, que faz a mesma coisa, que sai de São Paulo representando o estado de São Paulo para falar coisas que ele não domina, num campo e numa seara que ele não domina. Então, quando nós temos esse tipo de comportamento, nós estamos tirando o foco daquilo que interessa para focar em algo que não tem nada a ver e que certamente a sociedade não quer saber disso. Então, esse nosso bate-papo era para trazer a gestão de conflitos como um instrumento importante para que a gente possa, nesse exato momento, poder qualificar o debate. Ok, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido para muitas pessoas que está meio que politizando, que está trazendo um ambiente de nós contra eles que não tem nada a ver com o momento da sociedade brasileira. Espero ter ajudado, espero que vocês continuem se protegendo, porque a informação ainda é a única vacina contra o coronavírus. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Até lá.